Hoje nós vamos falar com o nosso telespectador sobre culinária mexicana. E para falar sobre esse assunto, e principalmente sobre uma das iguarias da comida mexicana, que é a palma verdura. Você conhece? Vamos conversar com o Marcos Melendez para conhecer um pouco mais dessa iguaria, como que ela é usada para preparar pratos no México. Marcos, obrigado por nos receber. No, muito obrigado, Almir. Realmente eu fico muito grato pelo convite e deixa eu te contar ou espectar um pouco da minha história aqui no Brasil. Eu tenho já 8 anos radicando em Belo Horizonte e desde aqui iniciei com o processo de fazer investigação e pesquisa de ingredientes. Por quê? Há 8 anos, quando eu cheguei, tive um processo que qualquer imigrante tem quando chega a um novo país, que é a primeira fase, o namoro, ¿no? O que é novo. E com o passar do tempo, comecei a sentir a saudade de los pratos e de los ingredientes mexicanos. Então, isso me levou a realizar uma pesquisa nos mercados, nas feirinhas, en los supermercados, encontrando nuevos ingredientes que están disponibles sí no Brasil y que aos poucos están siendo inseridos na alimentação. E esse é o caso da palma verdura, não? Que vocês lo conhecem aqui como palma forrageira. Tem muito brasileiro que cresceu com a ideia de que a palma forrageira é solamente para o gado, y en realidad es un superalimento que deberían considerar porque es un ingrediente con una fuente de proteínas, de minerales y que ayuda a las personas a controlar dos tipos de doenças. Una, a diabetes y otra, o control de triglicéridos. Entonces, imagina cuántas personas están doentes y que no saben cuáles alimentos pueden utilizar para poder controlar esas doenças, ¿no? O poder llevar una mejor calidad de vida y de esa manera, pues, aumentar as possibilidades de cardápio no dia a dia. Você tinha uma observação com relação ao poder medicinal da palma. Sí, realmente yo gostaria de hacer ese énfasis, ¿no? A mí me llama mucho la atención de que, por ejemplo, el brasileiro tiene un perfil que cuida mucho de la salud. Y en ese aspecto, por ejemplo, a grande mayoría de la población, acá entre amigos, son vaidosos, ¿no? Entonces, gustan de cuidar de control de peso, ¿sí? Ahí es donde entra la palma. ¿Y cuántas otras personas están doentes? Que tienen diabetes y no encuentran una alternativa, ¿no? A través de la alimentación. Ese es su poder que tiene la palma, ¿sí? Entonces, lo que yo veo es un grande potencial para cubrir dos grandes necesidades del pueblo brasileño. Una, a diabetes, y otra, el control de peso. Aquí en Brasil, ese conocimiento está siendo poco explorado ainda. ¿Sí? Então, isso é o que a gente vem trabalhando, de poder divulgar esses conhecimentos empíricos que têm nossos produtores rurais e os hábitos alimentícios que temos no dia a dia os mexicanos, e poderlos inserir e fazer esse convite para que o telespectador faça essa exploração com esses ingredientes que sim estão disponíveis aqui no Brasil. Sim, é muito interessante. Pesquisadores e o extensionista do Incapero, Felipe Neves, né, que faz um trabalho no sentido de difundir a palma forrageira aqui, e agora também ele está dando ênfase à alimentação humana, tem interesse em estar conhecendo, inclusive acompanhando, fazer esse intercâmbio. Eu acho que é um momento não só para um intercâmbio científico, técnico, né, mas também um intercâmbio entre os nossos países. Parece que o México
é um pouco afastado, o Brasil é um pouco afastado do México, e nós estamos muito próximos, né? Parece que o México olhou como o seu mercado os Estados Unidos, né? E nós também, de uma certa forma, olhando para determinados países. Mas o México hoje é uma potência, né? E a gente sabe que o Brasil também tem um potencial muito grande. Então, cada dia mais, a integração é muito importante, principalmente nessa área de produção agrícola, utilizando produtos que são originários de lá. Así es, correcto. Y algo muy interesante también es que, por ejemplo, aquí La Palma está con grande disponibilidad y es poco explorada, ¿no? Por eso es que yo realizo esas turnés gastronómicas pelo Brasil, con la finalidad de ir conociendo cuáles son los hábitos alimenticios de las personas y también poder conocer cuál es la disponibilidad de ingredientes en algunas regiones específicas do Brasil, ¿no? O ano passado, por exemplo, estive aí em Vitória e na Grande Vitória fazendo essa pesquisa e para mim foi surpreendente, ¿no? Ver la cantidad de ingredientes que están disponibles, ¿no? Y que muchas veces por hábitos y costumbres diferentes son poco explorados, ¿no? Sim, é muito interessante isso para a gente. Eu acho que o mundo caminha sempre para descobrir novas formas de alimentação, medicamentos, alimentos que servem como remédios, né? Remédios naturais, né? As plantas naturais. Então, há um potencial muito grande de exploração disso, até porque a população mundial cada dia aumenta mais, né? Quando eu nasci, o planeta Terra, há 64 anos atrás, tinha 2 bilhões e meio de habitantes. Agora já tem próximo a 8 bilhões de habitantes. Então, a gente tem que racionalizar ao máximo os recursos naturais e utilizar, sempre que possível, novas formas de alimentos, principalmente essas que dependem menos da água, que é um recurso natural cada vez mais escasso. Es correcto. Y otra situación también muy importante respecto a La Palma. Es una verdura que puede ser consumida y distribuida con mucha facilidad. Una manera también de generar una fuente de renta para aquellos productores rurales que tienen dificultad de poder tener un almacenaje de agua, ¿no? E tem muito brasileiro que já teve a oportunidade de viajar a México, que experimentou os nopales e ficou maluco por el sabor, ¿no? Então, são experiências mexicanas que realmente esses brasileiros, quando retornam ao Brasil e querem matar essa saudade, ficam apaixonados porque sabem que o ingrediente já está aqui disponível e que estou fazendo em conjunto com outros parceiros essa divulgação, não, de que o produto sim é possível consumir e também que existe a possibilidade de transmitir esse conhecimento através de receitas, não? Cabe ressaltar que, por ejemplo, a palma verdura en cada región del Brasil va a tener un sabor diferente. ¿Por qué? Porque las tierras donde son plantadas, donde son producidas, tienen características completamente diferentes. Algunas van a ser más ácidas, algunas otras van a ser más alcalinas. Entonces, es muy frecuente que las personas falen, oye, es que no sabe igual a los que yo experimentaba en México. Oh, pues, por supuesto, no va a tener un mismo sabor. Ten ese terroir, como llaman aquí, o terruño en México, porque va a tener sus propias características geográficas, ¿no? El clima del área donde es producida. Mas é a mesma palma, é a palma que se trouxe do México e que está agora aqui no Brasil. Agora, por último, eu queria só te pedir uma coisa. Coloca aquele seu chapéu mexicano bonito aí para despedir do pessoal. Agradeço mais uma vez a sua participação
e esperamos fazer novas matérias sobre a culinária mexicana raiz, né? Não é essa que a gente conhece nas principais redes de Mexican Food. Exatamente, cozinha mexicana tradicional, como é no México, com ingrediente brasileiro. Ok. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a vocês, fico à disposição.